muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, no programa de hoje, 10 de abril de 2015. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e também à comunidade pelotense que assiste diariamente toda a programação da TVC. A TVC e o programa de TV do SIMP, transmitido através dos canais 2 da Blue e 14 da NET, sendo que o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, das 19 às 20 horas. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP, após ir ao ar aqui ao vivo todas as sextas-feiras, depois, na íntegra, ele é disponibilizado através de todas as mídias eletrônicas do SIMP. Então, para aquele que perdeu o programa, para aquelas pessoas que viram o programa e desejam rever por uma pauta, por uma matéria, por algum vídeo exibido, o SIMP sempre disponibiliza, já na própria segunda, no mais tardar terça-feira da semana seguinte, posterior à sexta-feira anterior, onde o programa foi exibido ao vivo, o SIMP já disponibiliza para todos acessarem na íntegra este programa. Primeiramente, a gente reforça que é importante você, principalmente você que é servidor público municipal, acesse diariamente o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Esta é a página oficial do SIMP. Conforme você acessa, no canto superior esquerdo, sempre ali terá o vídeo do último programa de TV exibido. Também ali tem as matérias e informações, além de documentos e outros acessos que são importantes aos servidores e, consequentemente, também aos sócios da entidade. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. O nosso e-mail, onde hoje nós temos mais de 1.600 e-mails cadastrados, é uma ferramenta que serve quando, ao momento que a gente produz nossas matérias, nossas informações, antes mesmo de enviarmos estas matérias e informações para a imprensa em geral, nós as enviamos em primeira mão para todos aqueles que têm seus e-mails cadastrados conosco. Então, se você deseja receber de forma ágil, rápida, as mensagens do SIMP, mande seu e-mail para nós, simp@simpelotas.com.br. Também, se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, pelo Twitter, é onde nós disponibilizamos o link de todas as nossas matérias e informações, inclusive do programa de TV. Então você pode nos seguir por twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá são postados os vídeos de todos os programas de TV que já fizemos aqui na TVC ao longo dos mais de 7, 8 anos já que temos programação semanal aqui na TVC. Também você lá encontrará vídeos de assembleias, de reuniões, de mobilizações da categoria. Como? Acesse o site do YouTube, youtube.com/simpelotas. E também o Facebook, onde são postadas as nossas matérias e informações e é disponibilizado para que você as comente, compartilhe, curta, enfim. Você nos acha pelo Facebook através de SIMP Pelotas. Estas são as nossas mídias eletrônicas que abreviam, encurtam o distanciamento, na verdade, entre a categoria e o sindicato, né? Então, são ferramentas que aproximam diariamente para bem informar a todos aqueles interessados. Já aqui no nosso programa de TV, que vai ao ar aqui até às 20 horas, a sua participação conosco é muito importante. E ela se dá através do envio de mensagens de texto. Então, pode mandar mensagem para nós, questionando, criticando, sugerindo, elogiando, enfim. Né? A sua mensagem, com certeza, aqui recebida, será lida. E para nós será um imenso prazer, pois automaticamente você contribui com o programa e também nós, né, damos esse retorno, já que é de interesse daquele que também está enviando a sua mensagem. Então, através do 9122-8820, esse número nos acompanhará na tela ao longo do programa, para que você participe conosco. Primeiramente, eu quero pedir desculpas
aos telespectadores, né, municipários e também a comunidade pelotense em geral. Estou um pouco prejudicado aqui pela garganta, né, mas nada que impeça que a gente faça o programa até às 20 horas. Um pouquinho aí de resfriado, então me atingiu a garganta, mas tudo tranquilo para a gente poder comunicar, né? Pedimos desculpa porque por estar um pouco afônico não é tão agradável para o telespectador que está em casa, né, principalmente nos ouvindo, né, não só visualizando, nos assistindo. Bom, pessoal, nosso programa de hoje... primeiramente quero lembrar que semana passada, na sexta-feira, nós recebemos várias mensagens. Embora o programa de TV na sexta-feira passada foi o programa gravado, uma reprise do programa anterior. Pois semana passada era feriado, sexta-feira santa, e aí nos dias de feriados a TVC passa a programação gravada, não de forma ao vivo. E aí nós disponibilizamos o programa anterior, só que mesmo estando o programa anterior aqui na tela, tinha um GC, bem aqui assim no cantinho da sua tela, tinha um GC dizendo reprise do programa do dia tal, que era o programa anterior. Mas algumas pessoas de repente acabam não lendo, ou ligam a televisão e ficam escutando, pois estão fazendo alguma coisa em suas casas. Nós recebemos algumas mensagens, até respondemos que o programa que estava passando naquele momento era gravado, mas todas as pessoas que nos mandaram naquela oportunidade, nós respondemos as mensagens imediatamente naquele dia, no próprio feriado, na sexta-feira. Então quero lembrar que o programa de hoje é ao vivo, temos muitas informações novas, muitos itens de pauta, estaremos trazendo aqui para vocês também 3 vídeos de atividades realizadas pelo SIMP ao longo da semana passada e também ao longo desta semana, né? Então nós vamos estar aí demonstrando a vocês vídeos dessas atividades, lembrando que o nosso programa, embora voltado especialmente aos servidores públicos municipais da nossa Prefeitura de Pelotas, também interessa a comunidade pelotense, já que ela recebe a prestação de nossos serviços. Então também acaba informado aí das demandas que nós trazemos aqui semanalmente. Bom, primeiramente quero dar um informe, né, muito importante, principalmente para os servidores públicos municipais seletistas, os de regime CLT, que não possuem nenhum tipo de plano de saúde, já que a prefeitura não lhes oferece. Então, vários outros programas a gente já abordou, de vez em quando aqui há a possibilidade da gente trazer, em outras vezes não, porque temos muitos informes, muitas pautas, mas é importante salientar que o SIMP, desde o finalzinho do ano passado, firmou um convênio com o plano de saúde Green Life. Então, esse convênio é voltado para todos os sócios do SIMP, para todos os sócios da nossa entidade. Mas, principalmente, eu chamo a atenção do servidor seletista, porque ele não tem nenhum plano de saúde oferecido pela prefeitura. Os servidores estatutários possuem o FAM, que é o Fundo de Assistência Médica, oferecido pela Prefeitura de Pelotas. Então, nessa oportunidade, o SIMP, ao firmar esse convênio com a Green Life, foi pensando na saúde dos trabalhadores seletistas e de seus dependentes. Claro que para isso tem que ser sócio da nossa entidade ou tornar-se sócio. Então, nesse viés, a gente informa que a própria sede do Green Life, as suas novas instalações, seu novo endereço, fica ali na rua Santa Tecla 777, tá? Entre Bento e Amarante. Então ali você pode ter pessoalmente, do pessoal que será bem atendido ali na Green Life, todas as informações. Mas de antemão já adianto, né? Esse convênio é um valor extremamente acessível, né? Oferece consultas com médico clínico geral, com ginecologista, com pediatra, sem limites, sem carências, né? Sem diferenças de valores por faixa etárias, né? Então é um plano totalmente diferenciado, extremamente acessível, né? Disponibiliza também descontos em outros serviços não credenciados, como pronto atendimentos, hospitais, e também dá auxílio gratuito aí, na verdade, em vários exames laboratoriais. Então, se você quiser obter maiores informações sobre como adquirir o plano de saúde Green Life no valor bem baixo, né, e sem estas
cobranças ou obrigações, carências, enfim, você pode diretamente visitar ali as novas instalações da Green Life na Rua Santa Tecla, número 777. Ou também pode ligar para nós lá no SIMP, 3028-7236, que daremos maiores informações. Então, tanto no site do SIMP, no Facebook do SIMP, tem matérias, tem informes, tratando do convênio ali mais detalhadamente, o que ele também oferece. Mas é a preocupação nossa aí com a saúde também dos trabalhadores, haja vista que a Prefeitura não oferece, principalmente para o seletista. E para aquele que é estatutário e é sócio do SIMP, também pode usufruir, utilizar-se também deste plano. Então, nos visite lá na nossa sede ou visite as instalações da Green Life para obter maiores informações. Também seguindo aqui a linha de informações, nestas 2 últimas semanas, precisamente semana passada e na outra semana anterior, o prefeito Eduardo Leite, em última hora, porque foi ambas situações nos mesmos dias, adia o que estava agendado, uma reunião que envolvia o SIMP, representação da Câmara de Vereadores e outros segmentos interessados, para tratar sobre a aposentadoria especial da Guarda Municipal. Então, na primeira vez, tinha uma data agendada para esta reunião lá no Paço Municipal. Esta reunião foi desmarcada no dia da realização desta reunião, embora ela foi marcada com bastante antecedência. Tão logo houve essa desmarcação, na sequência já foi agendada uma nova data na semana passada, que inclusive seria na quarta-feira da semana passada, à tarde, e acabou de novo sendo desmarcada poucas horas antes da reunião, no mesmo dia. Então já é a segunda vez que o Paço Municipal adia e parece que está querendo adiar ou retardar a discussão acerca da concessão da aposentadoria especial dos guardas municipais. Então a gente está em cima e estamos tentando, junto ao agendamento do prefeito, a possibilidade, a viabilidade de uma nova data, que ainda não nos foi passada, ainda não nos foi comunicada, para a realização da reunião, para tratar dessa demanda importantíssima dos nossos queridos colegas guardas municipais. Também, pessoal, passando aqui ao outro informe, esse que também aqui é bastante importante, e tem várias pessoas que já começaram a ligar para o SIMP hoje, algumas com certeza, à medida que vão vendo noticiário na televisão, através de rádios, através de sites, através da internet em geral. A princípio aí está agendada uma paralisação nacional, dia 15 de abril, que é contra a PL 4330, ou seja, contra o PL 4330, é o projeto de lei federal 4330, que recentemente foi aprovado pela Câmara dos Deputados Federais, ainda passará pelo Senado e por veto ou sanção da presidente Dilma, que trata da terceirização. É um projeto de lei extremamente importante, muitas pessoas não têm a compreensão, ou não têm o entendimento, ou só têm aquilo que é passado na TV, e dependendo da emissora de TV, ou enfim, do jeito que o órgão jornalístico passou, essa informação pode até não subsidiar a pessoa tecnicamente para tentar entender o que é esse tal PL da terceirização. Então, primeiramente, os colegas estão perguntando se os municipários vão aderir, se o SIMP vai aderir. Segunda-feira agora, às 15 horas, haverá uma reunião em Pelotas do Comitê de Movimentos Sociais, Comitê Municipal de Movimentos Sociais e também sindicais. E esta reunião, às 15 horas, definirá quais serão as atividades, o que terá no próprio dia 15 de abril. E
com certeza, a partir desta reunião, poderemos informar melhor a nossa categoria. Mas, em resumo, traduzindo para você, o que é esse PL 4330 da terceirização? Na verdade, a terceirização no nosso país, ela hoje, através de legislação própria, é permitida a terceirização para atividades de trabalho considerado atividades meio. Então, dentre estas atividades meio, são serviços de segurança, serviços de limpeza, serviços na área de informática. Então, na legislação atual, era possível, seja órgãos públicos, né, iniciativa privada, terceirizar serviços considerados como atividades meio. Só citei alguns exemplos de atividades meio. O que acontece? Esse PL que foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais, ele possibilita que também nas atividades fim, em todas as outras áreas de prestação de serviço, possa ser terceirizado o serviço, com algumas peculiaridades, que a empresa contratada para prestar o serviço terceirizado seja uma empresa especializada apenas em uma única área. Se é uma empresa de limpeza, especializada na área de limpeza, conservação, alguma coisa nesse sentido, mas mais especificamente de limpeza, ela tem que ser especializada somente nessa área, para a prestação de seu serviço. Se ela é de segurança, única e exclusivamente segurança. Também tem algumas regras, algumas emendas que foram aprovadas neste PL, como, por exemplo, que o contratante, em caso da contratada, a empresa que foi contratada para prestar o serviço, ela não cumpra com as obrigações trabalhistas daqueles seus, aí é por causa da terceirização dos seus contratados. Então, vou citar um exemplo. Prefeitura de Pelotas terceiriza o serviço de limpeza nas escolas. Então, ela contrata a empresa X. Essa empresa X é especializada apenas em serviço de limpeza. Só que essa empresa X vai contratar pessoas para essa prestação de serviço. Só que nesta contratação, esses vão estar contratados com todos os direitos trabalhistas, como um servidor contratado, não temporariamente, não por um período para prestação de serviço efetivamente, né? Antes, por causa da terceirização, muitos direitos trabalhistas não se criavam alguns tipos de vínculos trabalhistas com estes empregados. Então, nesta oportunidade, caso a empresa terceirizada tenha algum problema de falência, quebre, problemas financeiros que não consiga ou por não querer honrar os pagamentos com esses trabalhadores, né, fica a parte contratante, neste exemplo a prefeitura, a honrar esses compromissos trabalhistas com os empregados. Aonde é que está o grande porém deste projeto, né? Até enquanto eu expliquei, parece ser uma coisa muito boa, né? Os trabalhadores vão ter seus direitos reconhecidos, né? Vão criar mais vínculo empregatício com a empresa que contratá-los, mas só que isso abre uma brecha muito grande, principalmente no serviço público. Eu vou dar um belo exemplo para vocês. A empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, a Eterpel, ela é uma empresa pública, ou seja, ela é um órgão da administração indireta e pertence à Prefeitura de Pelotas. Como se dá hoje a contratação dos trabalhadores da Eterpel? A Eterpel faz concurso público, com provas, enfim, entram as pessoas devidamente classificadas, que foram aprovadas pelo mérito do seu conhecimento intelectual, ou provas práticas, se tiver, ou enfim, mas eles são, embora concursados, o seu vínculo, o seu regime jurídico é seletista, CLT. Eles não têm qualquer estabilidade. Mas até hoje é assim, se faz concurso, os aprovados são admitidos e passam a trabalhar na empresa. Com este PL aqui, quando ele se for aprovado também pelo Senado e sancionado, ele permitirá, por exemplo, que a prefeitura, se quisesse
demitisse esses trabalhadores concursados e ela contratasse uma empresa, embora a empresa tenha que ser especializada em uma única área, poderia a prefeitura contratar várias dessas empresas terceirizadas para a prestação de serviço lá da Eterpel. Bom, precisa uma empresa que ofereça na área de recursos humanos, que ofereça o pessoal para trabalhar como emissor de passagens, como setor de bagagens, enfim. Uma empresa vai contratar trabalhadores para prestar o serviço para contratante, que é a prefeitura. Se é para outras áreas da Eterpel, vai se pegar empresas especializadas. Por exemplo, a Eterpel não vai querer mais a empresa de segurança que se tem hoje, ou parte da guarda municipal ali que também auxilia na segurança da Eterpel. Bom, vamos contratar uma empresa especializada na área de segurança para esse fim. Então, quanto mais, já está no nome terceiriza, menos vínculo tem com a administração, menos vínculo tem com a confiabilidade daqueles que estão prestando os serviços, que são pessoas que vão ficar rotativamente, obviamente, né? As empresas, muitas vezes a gente vê a péssima qualidade da prestação de serviços, muitas vezes os órgãos, os gestores, não cobram efetivamente, né, a qualidade ou aquilo que está previsto em contrato, seja na execução dos serviços, seja em metas, parâmetros que têm que serem atingidos. Então, segunda-feira, mais tardar terça, o SIMP estará informando a todos os municipários, né, pelo menos, como será essa paralisação, se de fato haverá, se envolverá os movimentos sociais e sindicais, para que o pessoal, né, tenha a informação clara, correta disso que já está sendo anunciado, publicado aí em alguns órgãos de imprensa e até na própria internet. Eu recebi uma mensagem aqui agora da minha querida Nores. Qual o resultado da audiência pública a respeito da conduta da médica da biometria? Surtiu algum efeito prático? Obrigada, Nores. Nores, sempre surge efeito prático. Só nunca surge nenhum tipo de efeito prático quando nada é feito. Como o SIMP sempre está fazendo, sempre está lutando, né? Depois que teve a audiência pública, o SIMP já até colocou desde a semana passada matéria lá no Facebook, no site, e hoje aqui no programa de TV, Nores, será pauta do nosso programa. Eu vou estar demonstrando para vocês imagens desta audiência pública, o que nós tratamos nessa audiência pública e quais são os encaminhamentos que foram dados que tem que se completar agora neste mês de abril, né? Então, com certeza de tudo resulta sim num efeito prático. Agora, nós às vezes querermos no tempo que a gente quer, nem sempre ocorrem no tempo que a gente quer e deseja. Muitas vezes esse tempo para ocorrer devidamente procedimento, se ele é de âmbito jurídico, depende do juiz ou quem determinar aquilo ali. Se é do âmbito do Poder Legislativo, da Câmara, né, depende daquele ato que eles determinarem ou constatarem, mas sim, terá sim efeitos práticos. Peço por gentileza que tu fiques conosco aqui na audiência do programa, porque é um dos nossos temas de pauta e estaremos aqui explicando sim sobre tudo que foi tratado, Nores. Fique conosco então. Então, pessoal, semana que vem nós daremos maiores informações nesse sentido. Quero também aqui deixar o aviso importante. A princípio nós já temos agendado, tá? Já estamos divulgando, mas é importante salientar que, em virtude dessa possibilidade de paralisação nacional, isso que eu vou divulgar agora aqui pode sofrer alterações ou não. Saberemos segunda-feira. Nós já temos aqui uma assembleia marcada para o dia 15 de abril, ou seja, quarta-feira da semana que vem, uma assembleia específica dos agentes comunitários de saúde para tratar do piso salarial nacional, dos agentes comunitários de saúde e todos os demais assuntos de interesse do segmento dos agentes comunitários de saúde. Está marcada para o dia 15 de abril, 2h30 da tarde, lá na ASUFPEL, Associação dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas. A ASUFPEL fica na rua 15 de novembro, 262, pertinho da Câmara Municipal de Vereadores. Essa Assembleia dos Agentes Comunitários de Saúde, para o dia 15,
poderá sofrer algum tipo de alteração ou de horário ou de dia, do que vai depender da reunião que teremos segunda, que tratará da referida paralisação nacional, a princípio prevista para o dia 15 de abril. E também, e esse que eu vou dizer agora é destinado a todos os municipários, a Assembleia Geral da categoria, para debater e aprovar e encaminhar a pauta database, que é onde a gente discute todos os elementos para a nossa negociação salarial, de vale alimentação e tantos outros elementos que terão que ser debatidos com a Prefeitura agora em maio, já que na lei orgânica do município é fixado o mês de maio para a discussão do dissídio da categoria, para as negociações dos municipários de Pelotas. Então, nossa Assembleia, que será apreciada esta pauta, onde será votado e encaminhado pelo SIMP aquilo que aqueles que se fizerem presentes deliberarão. Nossa Assembleia será dia 28 de abril, uma terça-feira, 28 de abril, 15 horas, no auditório externo do Colégio Pelotense. Lembrando, pessoal, todos os servidores da Prefeitura de Pelotas, inclusive aqueles que encontram-se em estágio probatório, não podem ter nenhum tipo de prejuízo à sua função ou à sua remuneração por comparecer em Assembleia Geral convocada pelo SIMP, Assembleia Geral convocada por nós, né, está lá na lei orgânica do município. Ninguém pode ter falta não justificada ou algum elemento por ter comparecido à Assembleia, se a Assembleia for no seu horário de trabalho. Então, não tem desculpa, né? A Assembleia é aberta democraticamente a todos os servidores públicos municipais. Lá é o espaço que as pessoas podem opinar, criticar, sugerir. Não adianta depois que ocorre a Assembleia, vários municipários, mas aprovaram aquilo. O SIMP demandou aquilo, o SIMP encaminhou. Não, o SIMP é apenas o sindicato que conduz e encaminha aquilo que os municipários querem, aquilo que os municipários deliberaram. Mas quais municipários? Aqueles que vão na Assembleia. E todos têm como ir à Assembleia, por justamente ter essa garantia do ponto, sem ter nenhum tipo de prejuízo à função ou remuneração. Então, pessoal, dia 28 de abril, nós já estamos começando esta semana a visitar os setores para a entrega de cartazes, tá? Já está no nosso Facebook, já está no nosso site, estaremos aqui semanalmente no nosso programa convocando a categoria para que se faça presente e que possa discutir, tomar conhecimento de tudo que lá será trazido, né, de informação aos municipários. Também, pessoal, seguindo aqui informes, eu falei, nós tínhamos bastante informes importantes aqui a todos vocês. Temos também aqui um outro de caráter bem importante, que é eu comentei um pouco na semana passada, só que agora, essa semana, o SIMP recebeu de forma oficial da secretária Arita Bergman uma resposta sobre a gratificação PEMAC, que é a gratificação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Ou seja, lá em outubro do ano passado, a Prefeitura de Pelotas, antes de sancionar a lei, o prefeito Eduardo Leite, que gosta bastante de mídia, de imprensa, aquela situação toda, o prefeito tinha feito uma ampla divulgação, inclusive com um ato especial no Salão Nobre da Prefeitura, foi pessoalmente à Câmara, inclusive, né, na oportunidade de defender o projeto de lei de iniciativa do Executivo que valorizava os servidores da saúde, aqueles que trabalham em unidades básicas de saúde, que tenham o programa Estratégia de Saúde da Família e que estes estejam devidamente cadastrados ao Ministério da Saúde para o PEMAC, para o programa. Então foi criada uma gratificação que varia de R$300 a R$500, além do salário, e cuja gratificação só é concedida mediante avaliações
avaliações feitas por uma comissão municipal e pelo Ministério da Saúde, em critérios, obviamente, pré-estabelecidos. Cabe salientar que isso tudo é recurso federal. Todo o programa PEMAC e os recursos oriundos para pagar essa gratificação, tudo é 100% dinheiro do governo federal. A prefeitura só tinha que regulamentar em lei municipal e estabelecer os critérios de avaliação. Apenas isso. O dinheiro todo ele é via Ministério da Saúde, certo? Não sai do caixa da prefeitura, não. Bom, a lei foi aprovada em outubro. Então, diante de todas as pompas, de todo o anúncio do prefeito, esperava-se que tão logo fosse sancionada a lei, fosse montada a comissão municipal de avaliação, já que a do Ministério da Saúde já existia, começasse-se as avaliações e, consequentemente, esses servidores, conforme avaliações, já recebessem esta gratificação. Pois bem, só que até o presente momento, estamos em abril, 6 meses depois da sanção da lei, 6 meses depois da mesma estar em vigor, até agora os servidores não tiveram nenhuma avaliação municipal, já tiveram do Ministério da Saúde, não tiveram nenhuma avaliação municipal e não receberam nada até agora. Só que para isso a prefeitura não usa a imprensa. Para isso a prefeitura não usa a mídia para dizer o porquê que não está pagando. Fez toda uma cerimônia para dizer que estava valorizando o trabalhador da saúde, está aí, ó, não pagou nada até agora. E aí o SIMP, sempre instigando, cobrando, já mandamos vários ofícios para o prefeito não nos responde, né? A secretária Arita Bergman custou também a nos responder mais efetivamente a respeito disso. Custou que eu quero dizer o seguinte: em dezembro do ano passado, quando nós tivemos a reunião com a secretária de saúde para tratar da pauta dos agentes comunitários de saúde, naquela reunião em dezembro ela nos afirmou que a prefeitura já tinha os nomes dos membros indicados para compor essa comissão municipal de avaliação e que o mais tardar ali por fevereiro já estaria sendo feito as avaliações. Nós estamos em abril, até agora não foi feito nada, mas precisávamos de uma resposta oficial, e chegou. A resposta da secretária de saúde, Arita Bergman, ela veio informando que já foi nomeada a comissão de avaliação municipal do PEMAC, que também já foram definidos os critérios de avaliação. Critérios estes que terão a sua divulgação para todos os profissionais PEMAC em abril. Ou seja, ainda este mês, a Secretaria de Saúde afirma que os trabalhadores do programa PEMAC saberão, antes de serem avaliados, obviamente, quais serão os critérios de avaliação. E que também já foi desenvolvido um sistema informatizado de controle destas notas que serão atribuídas. Só que, após a divulgação dessa forma prévia de critérios de avaliação, a secretária diz no ofício que 60 dias após, ou seja, abril, maio e junho, ou seja, lá em junho, 60 dias após, serão pagos aqueles que forem submetidos às avaliações nesses 2 meses, por exemplo, abril e maio, receberão a partir do mês de junho. Não é uma afirmativa de receberão. Consta no ofício que a previsão de pagamento dos incentivos é da vigência de julho até dezembro deste ano, quando ocorrerá nova avaliação individual. Então vejam bem, em abril agora será informado aos servidores do PEMAC os critérios de avaliação. Daqui a 2 meses eles saberão do resultado dessas avaliações e perceberão de julho até dezembro mensalmente esses valores. Tá, e como é que fica de outubro até o presente momento? A prefeitura se esqueceu? A lei perdeu o efeito de outubro até o presente momento? Teve a avaliação do Ministério da Saúde. Veio recursos todos os meses para essa gratificação. Para onde foram destinados esses recursos? Eles estão guardadinhos, esperando para o fins do pagamento? Então, por que não anunciou que vão ser efetuados os pagamentos relativos a outubro até o presente momento, com base
no Ministério da Saúde, já que não é problema do servidor não ter tido a comissão municipal com maior antecedência, né? Então, segundo o SIMP, isso nos demonstra que durante todo esse período que eu citei aqui, né, que a Prefeitura deixará de pagar os valores aos servidores, é desconsiderar totalmente o trabalho prestado à comunidade atendida e a eficácia da lei, né? Não mais isso aí sendo estritamente aceitável como resposta, né, o prefeito Eduardo Leite, como eu ratifiquei aqui, fez vários lançamentos da gratificação PEMAC. E isso causou uma sentimentalização na categoria, tanto nos servidores do Estratégia de Saúde da Família devidamente cadastrados no programa, quanto na comunidade pelotense, de que os servidores com as avaliações positivas teriam os repasses brevemente. Mas, infelizmente, os meses se passaram, várias unidades já foram avaliadas pelo Ministério da Saúde e a Prefeitura não repassou nada até o momento para esses trabalhadores, ou seja, lançar a gratificação foi muito bonito. Agora, sem haver o repasse correspondente, né? É lamentável isso aí, é lamentável. Mas, vamos ver agora, então, qual vai ser o posicionamento. Para isso, o SIMP enviou hoje mesmo um ofício ao Conselho Municipal de Saúde, né, solicitando qual é o entendimento deste conselho e para que ele nos informe como foi aplicado o repasse desses recursos desta gratificação nos períodos de outubro até o momento e se foi aplicado em outro lugar, se isso é legal, se isso é possível, né, já que os servidores ficaram sem o repasse correspondente até o presente momento e não foi por culpa deles, né, que isso fique bem claro. Bom, o Wagner já vai começar a preparar aí o nosso primeiro vídeo este que trata da audiência pública que tivemos na Câmara Municipal de Vereadores na quarta-feira da semana passada, né? O SIMP fez uma audiência pública que tratou do descaso com a saúde dos servidores da Prefeitura quando eles vão tentar entregar seus atestados médicos na antiga biometria. Por que fizemos uma audiência pública convidando todos os servidores que pudessem se fazer presentes lá? Porque a gente já tinha tido uma reunião com o secretário Cruz e a sua equipe lá da administração, tínhamos tido um encontro em dezembro na Câmara de Vereadores para debater sobre o tema, onde a gente já tinha revelado várias outras irregularidades praticadas, e nesta audiência, essa a gente informou detalhadamente, tecnicamente, tudo que estava irregular e a secretaria não soube responder. Teve coisas que o secretário Cruz nem sequer se manifestou, em algumas situações até a equipe ou a própria médica puderam se manifestar, porque não tinha resposta para dar, né? Até porque a gente vem exigindo resposta por escrito, documental, e a gente apresentou várias provas, elas não vieram. Passaram-se os meses, não vieram. E eu vou voltar agora relatando. Então, Wagner, coloca para nós, por gentileza, o vídeo aí da audiência pública realizada na quarta-feira da semana passada. Audiência esta que iniciou às 11h30 da manhã e terminou quase 4 horas da tarde, direto. O pessoal ali que estava ali debatendo, discutindo, sem almoçar, sem nada. Então, Wagner, fica à vontade, pode soltar a qualquer momento aí o vídeo da audiência pública na Câmara, que tratou do descaso com a saúde dos servidores públicos municipais, né? Então, inicialmente, foi dada a palavra ao secretário Cruz, a presidente Tatiane Rodrigues, claro, ao secretário, e o secretário veio com aquela mesma filosofia de números de atestados médicos que são emitidos, os dias de atestados médicos, que os servidores sim são bem tratados, que a biometria tem preocupação sim com a saúde dos servidores, né? Foi feito todo esse contexto como se estivesse tudo maravilhoso, que todos os atos da doutora Rossana Guidotti Gomes estão corretos, respaldados tecnicamente. Pois bem, só que aí, bem nessa oportunidade, eu ali já, enquanto representante do SIMP, comecei a descarregar todas as irregularidades ali apresentadas. Os próprios vereadores ali presentes, inclusive o próprio vereador Anderson Garcia, que é da base do governo, ele mesmo corroborou com todas as denúncias que o SIMP levou até o momento. Denúncias
comprovadas. E aí a gente, naquela oportunidade, abordamos amplamente um dos casos para nós mais graves, né? Muitos servidores chegam para entregar seus atestados médicos e a médica sequer diagnostica realizando uma inspeção médica, te olhando, te examinando, né? Tendo educação e bom trato com as pessoas, pois se as pessoas já chegam ali doentes para comprovar as suas doenças, o mínimo que deveria se ter era, para todas as pessoas, educação, bom trato, bem recebê-las. Não é o que ocorre na grande maioria dos casos. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aí são servidores que relataram os fatos concretos que ocorreram com eles quanto às atitudes tomadas pela médica e pela própria Secretaria de Administração. Então temos diversos casos aí de servidores, né, que tiveram problemas de torção ou algum outro problema mais grave traumatológico, que consultaram com traumatologistas especializados, né, que foi dado o receituário médico, que foi dado os dias para repouso e que chegaram na biometria que sequer a médica pediu para tirar a faixa da perna e examinar. E que a médica trocava ainda o receituário, dava uma segunda lista de medicamentos. E aí tu já tinha comprado a primeira, tinha que olhar a segunda. Teve vários outros casos onde servidores chegaram lá, tiveram seus atestados contestados, a médica mudou o receituário, determinou que servidores tinham que se dirigir ao pronto-socorro municipal. Muitos servidores, no caso uma servidora, nesta audiência, ela relatou e comprovou que teve que ir ao pronto-socorro municipal, ainda teve que ouvir do pessoal do pronto-socorro, porque um servidor estatutário que tem um fundo de assistência médica, ele tem toda uma gama de serviços, né, a ser ofertado, como pronto atendimento, enfim, dela determinar que tinha que ser no pronto-socorro municipal o atendimento, e que ela queria o laudo ou a ocorrência do atendimento lá expedido. E lá o pronto-socorro dando um terceiro receituário. E aí o servidor não sabe quais medicamentos tomar, são 3 opiniões diferentes. Pior do que isso, muitas vezes, principalmente os trabalhadores seletistas, que não têm nenhum plano de saúde, utilizam-se do SUS. E vão lá entregar o atestado, aí a médica, eu quero uma ressonância, eu quero uma tomografia computadorizada, eu quero uma ultrassonografia. Primeiro, ganhamos salários todos na faixa de salário mínimo. 70% da categoria ganha como salário bruto o valor do salário mínimo nacional. Ou, melhor, ganha salários padrões abaixo do valor do mínimo nacional. Não tem plano de saúde. Para tu conseguires um laudo de um médico que te atendeu pelo SUS, um laudo, não é um atestado, ou exames complementares ali que ele tenha solicitado, enfim, não é do dia para a noite. Nenhum sistema do SUS dá um documento tão facilmente do atendimento prestado por aquele médico. Essa é uma das primeiras situações fundamentais. Segunda, se compete à biometria médica, ao serviço de perícia médica, verificar a veracidade da informação contida no atestado, ou se tem indícios de favorecimento ou algo do tipo, que são coisas que podem gerar dúvida a eles que eu digo é a Prefeitura de Pelotas através de seus representantes, seja o secretário que é o titular da pasta, seja a médica. Se eles estão com dúvidas, a Prefeitura é que deve fornecer os exames. Bom, estou te pedindo uma ressonância magnética, eu sou um médico, te peço uma ressonância, te peço uma ultrassonografia, bom, Prefeitura que vai arcar com esse custo. É ela que está com dúvida, é ela que está com pressa, é ela que tem que fornecer os meios necessários. Não obrigar os servidores ainda a gastar mais de um dinheiro que é baixíssimo, um salário que é baixíssimo. Muitas vezes, mesmo para os estatutários que têm o FAM, pelo período, pelo tempo que tu tens que apresentar esse rol de provas que a biometria pede, muitas vezes tu podes ligar para aquelas clínicas credenciadas que muitas vezes não tem esse exame do dia para a noite, ou a marcação e o agendamento para a data que eles solicitam, que eles querem. E vamos agravando ainda mais. A
prefeitura, agora, recentemente no mês de fevereiro, a biometria lança um tal de POP, que é o Protocolo Operacional Padrão, né? Um documento que só tem lá dentro, nunca foi informado nos setores, nos locais de trabalho, sequer foi divulgado no site da prefeitura, né? Não é interesse deles da publicidade, a pessoa só sabe estando doente, chegando lá na hora disso. E ele é apresentado na forma de um contrato, parece quase que um contrato. Lá no fim diz: li e entendi as normas acima, comprometo-me a cumpri-las. E o SIMP detalhou tudo isso na audiência. Tem coisas aqui que são impossíveis de serem cumpridas, totalmente impossíveis de serem cumpridas. Por exemplo, aqui diz que os atestados médicos, embora eu sei que tem essa previsão no decreto, mas não tem a maleabilidade necessária. Em que sentido? Os servidores deverão entregar seus atestados em até 2 dias úteis posterior à emissão da data do atestado ou antes do término da vigência do atestado. Então eu vou lhes dar um exemplo. Atestado de 1 dia. O Tiago passou mal hoje, está ruim para trabalhar, fui no pronto atendimento e o pronto atendimento me disse que eu tinha que me afastar do trabalho, repousar hoje. Se o meu atendimento for por volta das 4, 5 horas, perto das 6 horas, eu tenho que, doente, sair do pronto atendimento, ir lá na biometria. Se eu chegar na biometria às 6 horas, 6h15, por aí, não me dão mais fichas para eu ser atendido naquele dia. Ou se eu chego depois das 6h30, a biometria está fechada. Bom, vou ir no dia seguinte. Se eu chegar lá no dia seguinte, a biometria não aceita meu atestado, porque diz: não, o senhor teria que entregar antes do término da vigência do atestado. Se o atestado é para hoje que o senhor tem que entregar. Mas como? Se eu sair do pronto atendimento 4, 5 horas? E os servidores, que muitas vezes pegam o serviço, assumem seus serviços próximo das 6 horas. E aí vão consultar no pronto atendimento algo assim, 7, 8, 9 horas que seja da noite. Não tem como entregar o atestado naquele mesmo dia. A biometria está fechada. Só poderá entregar quando? No dia seguinte. E isso se for dia útil de semana. Que se isso ocorre como um dia de hoje, sexta, eu só vou entregar lá na segunda. Então isso aqui impede nos casos que eu exemplifiquei. Impede. Outra coisa, as declarações. O que são as declarações? A pessoa não vai faltar ao trabalho. Ela foi trabalhar e aí ela precisa consultar, uma simples consulta. E esta consulta, o seu horário, conflita com o horário de trabalho do servidor. O que diz aqui? Que o servidor vai trabalhar, quando chegar o horário de ser atendido do médico, sai do trabalho, vai lá no consultório médico. Ao sair do consultório médico, o médico fará uma declaração do horário que o servidor chegou e do horário que o servidor saiu. Aí eu tenho que sair do consultório do médico, tenho que ir lá na biometria, entregar esta declaração para a biometria me dar um documento que eu tenho que levar no mesmo dia no meu local de trabalho, para eu cumprir estas horas que eu deixei de trabalhar. Até aí, pessoal, tá legal, não tem problema nenhum. Eu não estava trabalhando, estou devendo aquelas horas, eu tenho que trabalhar, tudo bem. Mas volta aquele mesmo exemplo. Se eu sair do médico 5 horas, 5h30, até chegar na biometria, dependendo da distância, onde é que é o local. Se eu chego depois das 6, ou a biometria está fechada, eu não tenho como entregar esse documento e chegar lá no meu local de trabalho. Eu vou chegar no meu local de trabalho sem o documento da biometria e vou dizer mesmo assim: quero cumprir essas minhas horas. Aí a chefia vai dizer: não, eu não tenho o documento da biometria. E tem outro caso. Pode até ser que eu pegue a biometria aberta, consiga o documento, mas eu chegue no final do expediente da minha repartição, da minha secretaria. Aí eu estou devendo 2 horas. Aí eu chego lá 6 horas para o meu chefe: olha, eu tenho que cumprir 2 horas, eu vou cumprir agora. Não, mas a secretaria fecha às 6h30. Como é que tu vai fazer 2 horas? Se a secretaria fecha às 6h30, eu não vou deixar a secretaria aberta para ti, para somente tu sozinho cumprir aqui dentro as 2 horas que te restam aí a cumpri-las. Porque o POP diz que eu tenho que cumprir essas horas no mesmo dia ainda de trabalho. Que se eu não cumprir, vai ser desconsiderado todo o dia e eu vou ganhar falta não justificada. Agora, pior do que isso, é a prefeitura, biometria, secretaria de administração faltar com a verdade, mentir com informações que botaram nesse documento.
eles colocaram, pessoal, uma citação. Quem conhece o que é uma citação? Citação é um trecho retirado de um texto, de um livro, de uma lei, é uma transcrição fiel de algo reproduzido. Abre-se aspas e bota, de acordo com a lei tal, decreto tal, abre aspas, está ali. Eles botaram aqui nesse documento POP que, de acordo com a Lei Federal número 605 do ano de 49 e Decreto Federal 27.048, tinha a seguinte citação, no caso, que compete ao médico do trabalho, ao seu arbítrio, compete a ele aceitar ou não os atestados médicos por abono de faltas emitidos por outros médicos, mesmo que especialistas. Nós tivemos acesso, como qualquer pessoa pode ter, à referida lei que eles citam e o decreto. Pasmem, não tem citação nenhuma, essa transcrição deles. A lei e o decreto que eles se reportam se referem a repouso semanal remunerado, não tem nada a ver com atestados médicos e pior do que isso, a lei e o decreto dizem claramente: esta lei não se aplica às seguintes pessoas, não se aplica aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios. Pô, além de faltar com a verdade de uma citação inexistente na lei e no decreto, ainda a lei não trata de atestado médico, nem se reporta a atestados médicos, e ainda tem um artigo bem grifado aqui que fala que estas legislações não se aplicam a servidores públicos municipais. Tudo isso debatido lá na Câmara de Vereadores, certo? Para ainda termos mais subsídios, mais provas, é a contratação desta médica. A doutora Rosana Guidotti Gomes, que aparece lá no portal da transparência, o cargo dela é de médica plantonista, lá no portal da transparência. Só que ela está trabalhando na biometria como médica do trabalho. Primeiro caso, desvio de função. Segundo, ela não é concursada, é um contrato emergencial. Lá no portal da transparência, está bem claro que a admissão dela é de setembro do ano passado. Tão logo ela foi admitida, ela já foi começar a trabalhar na biometria. O secretário Cruz, na audiência, disse que ela foi contratada para a Secretaria de Saúde e que de lá ela veio cedida. Como ela veio cedida se o contrato dela iniciou em setembro, já como na função de médica do trabalho, na prática, mas lá no portal está como médica plantonista. Para ela ser cedida, ela já tinha que ter uma admissão, um contrato anterior. E aí eu não tenho que fazer um novo contrato, é cedência. Puxei de cá, de lá para cá. Pior do que isso, médico do trabalho ganha apenas o salário padrão de um técnico científico, pouco mais de R$ 1.800. Ela, como médica plantonista, para a qual ela foi contratada, ela está ganhando, exercendo a função de um médico do trabalho, que seria de R$ 1.800 e alguns reais. O médico plantonista, ele ganha R$ 35 por hora. E quem quiser conferir o contra-cheque da referida médica desde setembro até agora, ela não ganha nunca menos de R$ 3.500. Então ela está numa função para a qual ela não foi contratada, ganhando praticamente 3 vezes mais do que seria pago para alguém que de fato deveria estar naquela função como médico do trabalho. Pior do que isso, não tem a lei, não existe na Câmara de Vereadores em lugar nenhum a lei que autorizou a contratação desta médica, não tem publicação em jornal, em edital nenhum, de uma seleção pública, abrindo a oportunidade para os médicos que quisessem concorrer através de uma seleção pública, por análise de currículos, enfim, não existe. O SIMP já enviou diversos ofícios para o secretário responder isso por escrito, ele não respondeu. A Câmara já cobrou do secretário desde novembro, ele também não respondeu. Quer dizer, não tem nada oficial sobre ela. Na prática, não tem nada. Só que agora vem a cereja do bolo. O secretário Cruz disse que ela é uma pessoa altamente competente, capacitada e que ela veio para moralizar a questão dos atestados médicos.
generalizando, né, passando uma imagem generalista, que todo servidor inventa, cria doença, todos os médicos também falsificam, parte-se dessa premissa. Bom, esta médica que veio para moralizar a questão dos atestados, ela era servidora pública no município de Gaspar, Santa Catarina. E lá em 2008, né, exatamente lá no ano de 2008, foi instaurado, né, um processo administrativo disciplinar contra ela. Por quê? Tá? Para deixar bem claro. Ela era servidora do município de Gaspar, Santa Catarina. E ela tem direito de adoecer como nós, servidores. E o médico com quem ela consultou, disse que ela estava doente e que ela tinha que se afastar pelo seu serviço de servidora pública do município de Gaspar, Santa Catarina, como médica, ela deveria se afastar por 15 dias, certo? Por 15 dias. Então, o atestado era datado de 5 de novembro de 2008 e concedia 15 dias de repouso por motivo de doença. Só que ficou comprovado que parte desses dias que ela estava doente no município de Gaspar, ela estava em perfeito estado de saúde no município vizinho de Pomerode. Ficou comprovado que, quando ela estava doente no município de Gaspar, ela estava trabalhando no Hospital e Maternidade Rio do Texto, na cidade de Pomerode, enquanto ela deveria estar em repouso de doença, certo? Então, o que ficou constatado e finalizado nesse processo administrativo disciplinar? O atestado dela era falso. Ela estava boa numa cidade e ruim na outra. Então, a conduta da médica Rossana Guidotti Gomes configurou o ato de improbidade administrativa, mau procedimento, agindo de má fé e falta de ética profissional, e foi aplicada a ela a penalidade de demissão. Bom, como esse processo ele foi concluído em 2012, ela já tinha se exonerado antes de sair a aplicabilidade da pena, ou seja, ficou transitado em julgado finalizado na Procuradoria do município de Gaspar, que ela foi culpada por tudo isso que eu falei. Só que, como o processo todo terminou em 2012, quando foram demiti-la, óbvio, não tinha como aplicar a demissão na prática, porque ela já estava exonerada, ela já tinha saído antes. Tá? Só que assim, ó, a mesma médica que tanto nos exige, quer os exames, quer documentos, quer o laudo, quer o CID, aqui no próprio processo diz que ela se negou a assinar a notificação para comparecer à audiência, que é uma obrigação de servidor público, a pôr o ciente. Ele está tomando ciência, ele pode até não concordar. Ela se negou de dar a ciência para a audiência, ela se negou de apresentar qualquer prova por escrito e ela sequer compareceu à audiência. Inclusive, o próprio documento aqui, né, o próprio processo administrativo disciplinar, né, coloca aqui que ela demonstrou total desconsideração e despreocupação com a instauração do presente procedimento, né? Então, é esta pessoa que temos à frente aqui. Finalizando, o que foi tirado como encaminhamento? Né? Foi tirado como encaminhamentos finais que agora, na sequência, né, a comissão de vereadores, né, verá cadê a forma de contratação. Eles irão junto à Secretaria de Administração, pessoalmente, lá dentro da Secretaria, queremos ver o documento da forma de contratação dela, já que está totalmente errado e equivocado, o secretário Cruz não consegue apresentar nenhuma prova material, o porquê da não resposta aos documentos, né? E também por que não foi encaminhado até agora as denúncias ao Ministério Público dos médicos que eles tanto falam que tem médicos que eles entendem que estão falsificando ou que estão favorecendo os servidores, né? Só ficam prometendo que vão mandar e não vão mandar. Então o que o SIMP aguarda agora disso aqui? Nós solicitamos aos vereadores, nós queremos o imediato afastamento dela, já que não teve critério nenhum para contratar, ainda mais uma pessoa que está ali posta para cuidar da nossa saúde e exigir tantos elementos para comprovar a nossa doença, quando ela aplicou um atestado aqui totalmente falso, porque ela não estava doente. Ela não estava doente.
Está comprovado aqui no processo administrativo disciplinar. Então, esperamos aí, mais tardar semana que vem, que nós estamos solicitando uma reunião junto com a Comissão de Saúde da Câmara para finalizarmos isso. A gente agora quer ir ao final para solução efetiva. Então, nós vamos ver se os vereadores já foram na Secretaria de Administração e se já verificaram, está comprovado, realmente, a contratação dela foi totalmente irregular, ela está recebendo de forma irregular, está tudo irregular. E aí vamos responsabilizar o prefeito, seja quem for, por improbidade administrativa, por todos os crimes que puder enquadrar no que tange a prejuízo à administração pública municipal. Então, semana que vem a gente vai estar tendo informações a respeito disso. Aí eu recebi uma mensagem aqui. E os secretários que nunca colocam atestados? Se nunca estão nas secretarias, onde estão? Seguem recebendo? Pois é, os secretários e os CCs, eles são cargos de livre nomeação e exoneração. Eles não precisam bater relógio ponto, eles não precisam assinar livro ponto. O controle é da prefeitura. Como são cargos de confiança, é de confiança da prefeitura, do executivo, do prefeito. Então, se o prefeito quiser dizer, olha, fulano, tu não precisa vir amanhã, não vai dar nada para ele. Não vai dar nada para ele. Não vai. É cargo de livre nomeação e exoneração. O prefeito pode combinar, o secretário da pasta pode combinar, o chefe pode combinar, fulano, tu não precisa vir amanhã, ou se não veio, não vai ter desconto do teu salário, não vai ter falta, ou seja, é totalmente injusto. Mas novos capítulos terão. Eu recebi uma mensagem aqui perguntando sobre precatório, só que eu não vou poder responder hoje, porque já estamos em cima da pinta, 20 horas, mas eu queria que perguntasse sobre qual o precatório e qual é a sua dúvida, já que o tema precatório é muito amplo. Então eu peço por gentileza que na sexta-feira que vem, no nosso programa ao vivo, a gente possa abordar isso aí. Bom, pessoal, 20 horas em ponto, agradeço a gentileza de todos, desejamos a todos um bom final de semana e semana que vem estarei demonstrando, por não ter tido possibilidade, os outros 2 vídeos, que é do pró-funcionário, daqueles servidores que já se formaram e a gente quer uma reunião com o prefeito para a criação de uma gratificação, um pagamento a estes servidores, um incentivo pela qualificação, e também trataremos sobre as demandas dos agentes de trânsito, numa reunião que tivemos essa semana com o Flávio Alain. Então, semana que vem estaremos trazendo tudo isso. De minha parte, um grande beijo, um grande abraço e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.